Muitos roteiristas se perdem logo no começo. Eles têm uma ideia, até sabem o que querem contar, mas a história não avança. Parece que falta um motor. E na maioria das vezes, o problema está na falta de uma premissa bem estruturada. Hoje nós não vamos falar de definições prontas, daquelas que você decora e esquece. Vamos entender a lógica por trás da premissa, como se fosse um diálogo, onde cada dúvida nos ajuda a construir o conceito. O objetivo é que você saia daqui não com uma fórmula, mas com uma forma de pensar suas histórias. Então, como se estrutura uma premissa forte? Ela se baseia em 3 pilares: tese, antítese e síntese. Vamos começar pela tese. Tese é o ponto de partida da sua história. É o status quo, o estado inicial das coisas. Ela apresenta o cenário, os personagens e, principalmente, o objetivo ou o desejo do protagonista, antes de tudo, desmoronar. Muita gente confunde tese com uma simples descrição do cenário. É só dizer onde a história acontece. Não. A tese não é um enfeite, é a afirmação de como o mundo da sua história funciona no início. Pense num detetive. A tese dele é a sua vida organizada, a cidade onde ele trabalha, as regras que ele segue, sua rotina, seu papel na sociedade. Ele acredita que esse equilíbrio é o certo e deseja mantê-lo. Essa é a tese, é o mundo dele funcionando como deveria. É a declaração. As coisas são assim. Antes de escrever qualquer cena de conflito, você precisa definir esse estado inicial. Quem é seu protagonista? Onde ele está inserido? E, mais importante, qual é a meta dele dentro desse mundo equilibrado? Ok, você estabeleceu a tese, o mundo está em ordem. Agora, entra a antítese. A antítese é o elemento que desafia, que se opõe diretamente à tese. É o conflito principal. Pode ser um antagonista, uma situação inesperada, uma força da natureza, um obstáculo que impede o protagonista de alcançar seu objetivo e tenta provar que aquele estado inicial, a tese, não pode continuar existindo. Um erro comum é pensar que a antítese é só o vilão, mas a antítese não é uma forma, é uma função. É tudo aquilo que se opõe à meta do protagonista. Vamos voltar ao nosso detetive. A antítese pode ser o criminoso que ele persegue? Sim, claro, mas pode ser muito mais. Pode ser uma organização inteira sabotando a investigação, pode ser o prefeito corrupto, o silêncio amedrontado da cidade. Tudo isso funciona como a força externa que diz: não, você não vai manter a sua ordem, mas a antítese também pode ser interna, e essa costuma ser a mais poderosa. Imagine que o detetive tem medo de perder o emprego se continuar investigando, ou sente culpa por colocar pessoas que ama em perigo, ou simplesmente deseja preservar a própria segurança e por isso hesita. Se esses sentimentos o impedem de agir, eles também são antítese. O antagonismo pode e muitas vezes deve estar dentro do próprio personagem. A antítese existe para provar que a tese está errada, que aquele equilíbrio inicial era frágil e não pode se sustentar. Ela cria tensão e força a história a se mover. Temos a tese, que é a ordem, e a antítese, que é o caos tentando destruir essa ordem. O que nasce do choque entre as duas? A síntese. E aqui está o pulo do gato. A síntese não é o final da história, não é a resposta. A síntese é a pergunta central que a sua história vai responder. É o resultado do confronto entre o desejo do protagonista e o obstáculo que o impede. É o ponto em que a questão principal da narrativa se cristaliza. Pense de novo no nosso detetive. A tese dele é manter a ordem e resolver o caso. A antítese é tudo que se opõe a isso: o criminoso, a corrupção,
seus próprios medos. O choque entre esses dois polos gera uma questão inevitável. Ele sabe que, se continuar, pode perder tudo, emprego, reputação, talvez a própria vida. A síntese, então, é a pergunta que vai guiar o público até o clímax. O detetive conseguirá superar todos os obstáculos e resolver o caso, mesmo que isso custe tudo o que ele tem? Essa pergunta é o verdadeiro motor da sua narrativa. É ela que mantém o leitor ou espectador engajado, virando as páginas ou preso na cadeira, ansioso para saber a resposta. O final da história será a resposta para a pergunta da síntese, mas a síntese em si é a tensão, a dúvida, a questão em aberto. Então vamos resumir a estrutura. Tese: o estado inicial, o mundo equilibrado e o objetivo do protagonista. Antítese: o conflito. A força que se opõe à tese tenta provar que ela está errada. Síntese: a pergunta central que nasce do choque entre tese e antítese e que a história se propõe a responder. Quando você estrutura sua premissa dessa forma, você não está apenas organizando ideias, você está definindo o coração da sua história. Você garante que o conflito é claro, que a jornada do protagonista tem um propósito e que a questão central é forte o suficiente para manter o público investido do início ao fim. A premissa não é só o começo, ela contém o conflito inteiro e, mais importante, o sentido da sua história. Da próxima vez que você for começar a escrever, não pule esta etapa. Abra um caderno e defina com clareza qual é a sua tese, qual é a sua antítese e qual é a pergunta da sua síntese. Fazendo isso, você constrói uma fundação sólida para uma narrativa focada, instigante e que realmente funciona. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo te ajudou a pensar suas histórias de uma forma nova, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com outros escritores. Até a próxima!